Boa noite a todos. É com muita satisfação que a gente dá início aqui ao webinar Como ensinamos cirurgia ao longo da graduação médica. Esse evento é um evento do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, capítulo de São Paulo, com a regional da Associação Brasileira de Educação Médica de São Paulo, com apoio da Associação Paulista de Medicina, da Academia de Medicina de São Paulo e da Associação Brasileira das Ligas Acadêmicas de Cirurgia. Então, esse é um primeiro evento de outros, num total de 6, né, que nós vamos fazer. Será sempre na primeira quarta-feira do mês de julho, começando hoje até dezembro. Nós estamos definindo os outros temas e fazendo os convites. Então, nós vamos ter temas aqui de interação entre as ciências básicas e o ensino da cirurgia, simulação, residência médica, técnica cirúrgica, opções de mercado de trabalho e de carreira em cirurgia. Então esse é o nosso primeiro evento, o formato vai ser o mesmo, só nesse primeiro que nós vamos ter as apresentações dos nossos parceiros e apoiadores. Então nós vamos ter 3 breves palestras inicialmente, antes de começar o evento, e eu vou começar agora apresentando o professor Nildo Alves Batista. O professor Nildo é professor titular da Universidade Federal de São Paulo, livre docente em educação médica e é o atual presidente da Associação Brasileira de Educação Médica. Então vamos ouvir o professor Nildo. Doutor, o seu microfone está desligado. Boa noite a todos. Me desculpem, o microfone desligado. Eu queria, em nome da Associação Brasileira de Educação Médica, agradecer a todos pelo convite e parabenizá-los pela oportunidade de um evento de tamanha importância no momento de tantos desafios para o ensino médico no país. Eu queria projetar rapidamente alguns slides dentro do meu pouco tempo de exposição neste momento. O próximo, por favor. O nosso desafio começa com o nosso panorama atual. 342 escolas médicas no Brasil, mais de 35 mil vagas anuais sendo oferecidas para os estudantes que querem cursar medicina no Brasil, projeção de mais de 200 mil estudantes cursando medicina no Brasil, correspondente aí a uma cidade de porte médio. E aí, a nossa grande preocupação. Quantidade temos muita, mas qualidade precisamos sempre correr atrás. E daí a pertinência de olhar para este ensino, para cuidar deste ensino, avançar na proposta deste ensino, ressignificar o que estamos fazendo. Neste sentido da ressignificação, o próximo, por favor, a importância da integração que precisamos ter. A BEM, enquanto uma entidade que está aqui com o objetivo de estimular o desenvolvimento da educação médica no Brasil, e sociedades especialistas de especialidades, como é o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, para que a gente possa avançar, mantendo um período curto de 6 anos, que competências nós estamos querendo desenvolver nos nossos alunos em relação à cirurgia. O que está bom no atual modelo do ensino da cirurgia, na graduação médica, o que precisa ser melhorado deste ensino, que perfil a gente quer com relação às competências cirúrgicas que a gente quer que a graduação possibilite, que caminhos a gente poderia percorrer para alcançar e melhorar o que está aí. E hoje o que se coloca é se debruçar um pouco de pensar na construção de um currículo do ensino da cirurgia na graduação que traga as competências que se quer alcançar no final deste período, graduação.
não é? Então, uma breve mensagem que eu traria como Associação Brasileira de Educação Médica é nos debruçarmos que competência a gente quer, do ponto de vista da cirurgia, que os alunos desenvolvam. Sem dúvida nenhuma, a gente quer que eles desenvolvam competências básicas de comunicação verbal, comunicação de leitura escrita, competência de trabalhar juntos. Na área cirúrgica, isso é extremamente importante. Competência na resolução de problemas, no domínio de línguas estrangeiras, entre outras, que a área da cirurgia pode estar avançando, né, nessas competências. Mas não só competências básicas, também avançar em competências pessoais, né, que o nosso aluno, do ponto de vista cirúrgico, atue de maneira responsável, mostre anseio de superação, de aceitar mudanças, de segurança em si, de dominar sentimentos, tensões profissionais, mas que tenha curiosidade, argumentação crítica, capacidade analítica. E, por último, claro, competências profissionais, aquelas que garantem o cumprimento das tarefas cirúrgicas, no caso que um médico deveria ter ao final da graduação, e de responsabilidade do exercício profissional em situações concretas de trabalho. Pensar nesses 3 níveis de competência nos faz pensar de que forma nós podemos melhorar para alcançar a competência médica, não é? Que Epstein-Hundert nos traz, não é? Que, do ponto de vista cirúrgico, o aluno, no final da graduação, consiga usar de maneira habitual e criteriosa a comunicação, o conhecimento que a gente levantou necessário, as habilidades, né? A área cirúrgica é essencial, o raciocínio clínico, mas também as emoções, os valores, a capacidade de refletir sobre a prática diária para o benefício de quem ele está atendendo, dentro da premissa da segurança do paciente, né, que está sendo atendido. Esses lados, esses pontos todos, nos levam a pensar no ensino da cirurgia baseado na pirâmide de Miller, muito conhecido por todos nós, né, na sua complexidade do que queremos, né, com o ensino de uma área de tamanha importância como a cirurgia na graduação. Tudo isso nos leva a pensar, formar na graduação médicos com competência cirúrgica para atuar no SUS, né, com compromisso do sistema único de saúde, com seus 30 anos de Constituição, que entende a saúde como direito de cidadão, dever do Estado, que tem princípios a ser seguido, integralidade, universalidade, equidade, intersetorialidade, que pensa na perspectiva da promoção e, com isso, entendendo a importância das redes de atenção. Então, uma breve mensagem, acho que esse é um tema importantíssimo de ser trabalhado e continuamos como a ABEM totalmente disponível e parceira do Colégio Brasileiro de Cirurgiões para a gente avançar nesse ensino. Muito obrigado, que tenhamos um bom evento. Eu agradeço ao professor Nildo pela contextualização muito bem feita que ele coloca e convido agora o professor José Luiz Gomes do Amaral, que é membro honorário nacional do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, presidente da Associação Paulista de Medicina e da Academia de Medicina de São Paulo e professor titular da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Professor Luiz. Muito obrigado. É um privilégio estar com vocês, estar de volta ao nosso Colégio Brasileiro de Cirurgiões e falar um pouco sobre essas duas jovens senhoras, a Academia de Medicina de São Paulo, de 125 anos, e a Associação Paulista de Medicina, que completa os 90 anos, e que eu tenho a honra de representar. Eu vou começar um pouquinho contando sobre a Academia de Medicina de São Paulo. Se nós formos olhar os estatutos da Academia de Medicina de São Paulo, nós vamos ver que a Academia de Medicina de São Paulo tem por finalidade promover o estudo da medicina.
ela tem finalidade de promover sessões para discutir a medicina, promover cursos e congressos médicos, enfim, ela é intimamente ligada, desde os seus primórdios, ao desenvolvimento e ao estudo da medicina, em todas as suas áreas, nas ciências básicas, nas áreas clínicas e nas áreas cirúrgicas. Já a Associação Paulista de Medicina também tem por primeira finalidade zelar pela qualidade da medicina e pela vida, seja a vida pessoal, seja a vida familiar, mas particularmente a vida profissional do médico. Promover o desenvolvimento técnico da medicina e empenhar-se na formação do médico e também de outros profissionais que atuem na área. A Associação Paulista de Medicina tem nos seus estatutos, nas suas primeiras finalidades, o desenvolvimento, a criação e a manutenção de instituições de ensino e pesquisa no campo da saúde. Eu vou falar um pouquinho o que nós estamos preparando para vocês para um futuro muito próximo. E aqui, nesses programas, estão incluídos os estágios, estão incluídos residência, extensão, pesquisa, graduação e pós-graduação, sejam na modalidade presencial, sejam na modalidade à distância. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o que nós temos feito nos últimos tempos e o que pretendemos fazer nos próximos tempos, não é? A Associação Paulista de Medicina, ela organiza as suas atividades voltadas à formação e desenvolvimento técnico-profissional do médico, particularmente no seu departamento científico. O departamento científico, ele reúne especialidades médicas em departamentos de sociedades de especialidade e em comitês que reúnem colegas que se dedicam a áreas afetas a várias especialidades. Por exemplo, a reprodução humana é uma delas, e temos várias outras. Nós temos dezenas de departamentos e comitês de especialidade, de comitês multidisciplinares. A Associação Paulista de Medicina também tem já há muitos anos 2 revistas, 2 publicações essas indexadas, regulares, particularmente o São Paulo Medical Journal, que em 2018 publicou 95 artigos, em 2019, 87 artigos, para que se tenha uma ideia da dimensão dessas atividades que ali são desenvolvidas. Nós, reunindo o departamento científico e os departamentos de eventos da Associação Paulista de Medicina, também desenvolvemos atividades relacionadas à formação profissional, e só para lhes dar uma ideia. Em 2017, nós tivemos 146 eventos, em 18, 125, em 19, 120, que vão desde reuniões científicas até congressos reunindo milhares de pessoas. Então, é uma gama de atividades muito intensa. Nem todas são realizadas nos auditórios da Associação Paulista de Medicina, lá na sede social, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Muitos são organizados em espaços que são propositalmente alugados para isso. A Associação Paulista de Medicina recebe nas suas dependências um número significativo de sociedades de especialidade, que ali são acolhidas e, em comodato, usufruem de toda a infraestrutura da associação, incluindo seus auditórios. Ela, hoje, passou a oferecer, então eu vou contar um pouquinho do que a gente está fazendo agora e o que está preparando para um futuro bem próximo. Então, hoje, em função
da pandemia e do retorno à preocupação sobre a telemedicina, a Associação Paulista de Medicina resolveu oferecer aos seus associados uma plataforma para telemedicina, a certificação digital, mas não poderia oferecer a ferramenta se não pudesse capacitar os médicos em seu uso. Então, o uso das metodologias digitais requer uma capacitação para que elas possam ter efetividade e segurança. E, então, nós passamos a oferecer, nós já estamos com aproximadamente, do começo da instalação desse curso, que faz algo como uns 30 dias até agora, 1.200 pessoas fazendo o curso, sendo que 600 já concluíram. É um curso à distância de 10 horas sobre a capacitação inicial em telemedicina. Nós temos para apresentar para os próximos dias um curso de pesquisa em base de dados. Nós percebemos quanto é importante esse momento que todos estão à busca de informação, então aproveitar esse entusiasmo e fazer com que os colegas reciclem no que diz respeito a saber pesquisar e saber encontrar evidências naquilo que pesquisam. E um curso que o Álvaro está preparando também para os próximos dias, ele já foi todo gravado, de metodologia científica. Então, quanto nós discutimos nas últimas semanas sobre se esse artigo tem ou não tem uma adequada metodologia para que se possa acreditar nos resultados que ali são apresentados. Então, nós temos um programa de capacitação exatamente nisso. Temos contribuído também para a discussão da educação médica junto às comissões de residência médica, em todos os níveis. Nós temos representando-nos na academia o nosso colega de larga experiência e dedicação em formação cirúrgica e médica em geral, que é o Adnan Ezer. O Adnan Ezer faz parte da Academia de Medicina de São Paulo e ele nos representa, a Academia de Medicina de São Paulo, junto à residência médica, e o professor Akira Ishida, que também assim o faz. Lembrando que é um prazer contar na Academia de Medicina com pessoas dedicadas e altamente qualificadas na educação médica. O professor Nildo Batista é também um dos nossos acadêmicos, o que enriquece muito a nossa academia, e assim também o doutor Ramiro Coglione, aqui presente, só para citar alguns que eu acabo de rever aqui nesse webinar. Então, eu penso que, muito resumidamente, nós tentamos apresentar para os senhores um pouco daquilo que a Associação Médica e a Academia de Medicina tem feito no sentido de atender às suas atribuições estatutárias, às suas finalidades, basicamente zelar pela qualidade da formação e do exercício da profissão médica. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, professor José Luiz Gomes do Amaral. Eu passo a palavra agora para o doutor Ramiro Coglione Neto. O doutor Ramiro, ele é membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e da Academia de Medicina de São Paulo, é mestre do capítulo de São Paulo do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e professor adjunto do Departamento de Cirurgia da Escola Paulista de Medicina. Com a palavra, Ramiro. Bom, boa noite a todos. Esse é um momento muito importante para o capítulo de São Paulo do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, que nós estamos começando uma série de webinars que vão versar sobre educação em cirurgia. E, na verdade, eu coloquei aqui algumas sociedades das quais eu participo, e essa iniciativa aqui é uma iniciativa que visa basicamente integrar essas sociedades nas suas atividades. E é o que nós estamos vendo se concretizar aqui com muita satisfação. O fato é que hoje em dia, a gente, enquanto cirurgião,
não basta empunhar um bisturi e ter a competência essencial e básica para desempenhar esse procedimento. A sala cirúrgica aumentou muito em complexidade e toda a trajetória do paciente, como o professor Nildo falou aqui, desde uma UBS, de um sistema de atendimento primário, até ele ser admitido na sala cirúrgica, fazer a sua evolução pós-operatória, o seu acompanhamento ambulatorial, visando reintegrá-lo nas melhores condições possíveis à sua rotina, tem se tornado extremamente complexo a cada dia que passa. As etapas envolvidas nesse processo podem chegar a procedimentos simples, mas também a situações que vão demandar que o profissional cirúrgico tenha várias habilidades dentro daquelas competências que o professor Nildo citou, situações mais complexas que vão demandar que mesmo um cirurgião geral e não um super especialista tenha flexibilidade cognitiva, use de criatividade para solucionar problemas da melhor maneira possível. E também os nossos profissionais têm que saber confrontar-se, ter a sua reserva psicológica para enfrentar os obstáculos do dia a dia. Da mesma maneira, nós temos uma situação em que, como o professor Nildo colocou aqui, um grande número de escolas médicas, 342 escolas médicas, aqui pensando no estado de São Paulo, 68 instituições ensinando alunos de medicina, fora os inúmeros programas de residência na área cirúrgica de cirurgia geral e especialidades, recebendo também colegas de todos os lugares do Brasil. Cabe a nós orientarmos tanto o aluno de graduação, que está submetido a um avalanche, uma progressão avassaladora do conhecimento, como também os residentes, os médicos recém-formados, os médicos já experientes, desenvolvendo estratégias de andragogia, e reconhecer o grande predomínio das colegas médicas na nossa área cirúrgica também. Cabe às sociedades médicas balancearem essas questões que estão confrontando o cirurgião no seu dia a dia. Questões econômicas, éticas, questões envolvidas com cobranças profissionais das instituições onde nós trabalhamos, tanto instituições privadas como instituições públicas. Não basta para nossas sociedades promovermos simplesmente a atualização científica. Considerar que nesse momento, até provavelmente nesse webinar, nós temos pelo menos 5 gerações dentro desses arquétipos aqui, trabalhando juntas, contemplando e exercendo no mesmo ambiente as suas atividades, tanto assistenciais como de ensino e, por que não, também de atualização. Isso é um desafio, e temos que ter em mente que, tradicionalmente, o ensino da cirurgia se dá na base da parceria, na base da contemplação, na observação do procedimento que o colega mais experiente está fazendo. Basicamente, o treinamento cirúrgico está em você confiar naquele indivíduo que está em treinamento, progressivamente, ele ir adotando responsabilidade nos seus procedimentos, ele ir exercendo esses procedimentos gradativamente de acordo com as suas habilidades, né? E temos que reconhecer que no dia a dia nós representamos também modelos até para assim chamada formação da identidade profissional dos nossos residentes e alunos. Nesse sentido, a Comissão de Ensino Nacional do Colégio Brasileiro de Cirurgiões estabeleceu esses grandes itens, esses grandes eixos que devem ser desenvolvidos ao longo da formação médica, desde a graduação até passando pela residência, nos diferentes sistemas de atualização profissional. Trabalharmos com os marcos de competências básicas, os grandes temas como infecção, trauma, né? Técnicas de simulação são essenciais para serem incorporadas em nossas atividades. Avaliar e incorporar as novas tecnologias, os procedimentos inovadores da nossa prática e, dentro do possível, aprimorar também os nossos mecanismos de avaliação desse aprendizado.
Da mesma maneira, nos nossos eventos científicos, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões tem tentado congregar parcerias com diferentes entidades científicas para alcançar esses objetivos. O nosso evento maior é o Congresso Brasileiro, mas também os nossos eventos regionais, como eventos esporádicos, como ano passado realizamos o Cirurgia 4.0, um evento direcionado especificamente para alunos e residentes, visando abordar os aspectos inovadores da tecnologia com os princípios da humanização na medicina. Temos tentado também desenvolver atividades no Comitê de Mulheres na Cirurgia do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Recentemente, com o incremento das atividades digitais, tanto o Colégio Brasileiro como as suas regionais, como os alunos da ABLAC, que tem uma parceria oficial com o Colégio Brasileiro de Cirurgiões há alguns anos, temos desenvolvendo seminários digitais de acordo com diferentes interesses. E essa série de webinars se encaixa nessa iniciativa. Os nossos principais eventos aqui no capítulo de São Paulo são o Congresso Paulista de Cirurgia e o nosso curso continuado de Cirurgia Geral. Este ano, os dois eventos assumiram o formato digital. O nosso curso continuado já se iniciou no sábado com grande sucesso e o nosso Congresso Paulista será realizado agora em agosto, está em pleno desenvolvimento e em parceria com as nossas entidades que nos apoiam há tanto tempo e contemplando esses assuntos que já abordamos. Desde 2013, o nosso capítulo desenvolve uma atividade que é o Fórum de Ensino Médico em Cirurgia. Esse fórum tem como patrono o professor William Saad Rosa, que, por uma situação muito peculiar, e que não é absolutamente inoportuna, ela é uma consequência do fato de nós estarmos aqui, ele foi um dos fundadores da Associação Brasileira de Educação Médica, foi o seu primeiro presidente, se não estou enganado. Ele foi membro da Academia de Medicina de São Paulo, e, igualmente, um membro destacado do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. E nós tivemos a honra que ele fizesse a conferência inicial desse evento, que tem se repetido já em 4 edições. E nas últimas edições, em conjunto com o Congresso Brasileiro de Cirurgia, contando inclusive com palestrantes internacionais. Essa série de webinars, na verdade, é um desdobramento do princípio que nos levou a fazer esses eventos, congregando colegas basicamente do estado de São Paulo, mas também colegas de outros lugares do país, focando não só na graduação, mas também na residência médica. Finalmente, estamos aqui junto com a Academia de Medicina de São Paulo, com a ABEM Regional São Paulo, e com o apoio dos alunos da ABLAC e da Associação Paulista de Medicina, é para nós uma consequência de um trabalho do qual o Gerson e o Tufik têm participado desde o início e que tem nos trazido grande satisfação com esse progresso e com as perspectivas que essa iniciativa nos traz, né? Então eu queria agora passar a palavra ao Gerson para a gente iniciar aqui a transmissão. Muito obrigado. Muito obrigado ao professor Ramiro, assim como o professor Nildo e o professor José Luiz Gomes do Amaral. Eu vou apresentar agora o professor Aristides Palhares. O Aristides é professor assistente doutor do Departamento de Cirurgia e Ortopedia da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, e diretor da nossa Regional São Paulo da ABEM. O professor Aristides vai conduzir as apresentações a partir de agora. Com a palavra, Aristides. Boa noite a todos, um prazer estar aqui com vocês, nesta oportunidade para discutir um assunto tão importante como a formação da cirurgia nos cursos de graduação. Nós teremos agora a apresentação de 3 conferencistas e vamos começar cedendo a palavra ao Dr. Leandro Matos, que é professor associado do curso de Medicina da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde, Albert Einstein. Professor Leandro, a palavra é sua. Obrigado, professor. Bom, primeiro agradecer ao convite do CBC, né? Eu nunca participei dos eventos aqui, realmente é uma honra para mim apresentar não só a
o curso de cirurgia da Faculdade de Medicina, lá do Hospital Albert Einstein, mas também a nossa faculdade, né, uma faculdade nova, que vem aí com uma proposta inovadora e moderna, adaptada às necessidades da nova geração, né, não fazendo o caminho inverso, né, de fazer os alunos se adaptarem a nós, né. Então, ela vem com essa proposta. A gente é uma faculdade nova, como eu já disse, com um corpo docente enxuto, mas um corpo docente muito qualificado e muito motivado, né? Todos que fomos para lá, fomos com a proposta de montar uma faculdade para que seja, de fato, uma das melhores faculdades de medicina do Brasil, tá certo? Então, eu vou dar uma breve apresentação sobre a nossa faculdade, a nossa proposta pedagógica, com foco, lógico, no curso de cirurgia, mas dizer que o perfil do graduado que a gente quer formar é um médico que saiba tratar 80% das doenças mais prevalentes, que saiba reconhecer e encaminhar, quando necessário, as outros 20%, tá certo? Um médico que tenha independência no aprendizado já desde o momento em que ele é selecionado para a nossa faculdade, que saiba buscar informação médica, principalmente informação médica de qualidade, e que saiba criticamente interpretar esse tipo de informação, que tenha um bom conhecimento de urgência e emergência, né, para atuar realmente na linha de frente, mas, acima de tudo, a proposta da nossa faculdade é formar líderes dentro da medicina para o futuro, líderes para o futuro, e dentro de uma característica ética e pautada no profissionalismo médico, né? Então, a seleção do nosso aluno, ela já é diferenciada desde o momento do vestibular, né? O vestibular da nossa faculdade, ele acontece em duas fases: uma fase comum, né? Uma fase de testes, como é habitual de muitas faculdades, e a segunda fase é o que a gente chama de MME, que são mini múltiplas entrevistas, num esquema parecido com o OSCE, né? Só que a gente coloca o candidato de frente com algumas pequenas situações do dia a dia para testar justamente algumas características socioemocionais que vão de pensamento crítico, ética, comunicação, empatia e principalmente trabalho em equipe, que é um dos nortes do nosso curso. Desde o início da faculdade, o ensino ele tem uma integração intra e interdisciplinar, né, com foco em disciplinas já desde o curso básico, o primeiro e o segundo ano, até as disciplinas clínicas que justamente tentam uma integração maior entre as diversas especialidades, né. Os nossos alunos, eles são ensinados, né, ou a gente pratica o ensino médico através de um conceito de aprendizado em equipe, que é um aprendizado colaborativo, em que os alunos trabalham em times, né, que é o modelo que a gente chama de Team-Based Learning, né, que é o aprendizado baseado no trabalho de equipes, né. Então, como é que funciona? Nós temos um sistema online, né, que é um sistema que se chama Canvas, é o mesmo sistema que é usado em muitas universidades norte-americanas, em que a gente disponibiliza um conteúdo de preparação pré-classe. Então, com uma semana antes da aula, nós disponibilizamos o material de estudo para os alunos, e eles têm essa preparação, né, de uma semana para chegar na sala de aula, onde a gente faz um início com um aquecimento, e aí sim a gente passa para discussão em grupo de casos clínicos, integrando toda a teoria com a prática clínica, né? Então, é um modelo que já de início ele exige uma grande responsabilidade por conta do estudante, e a gente deposita essa responsabilidade neles já desde o primeiro dia de aula, né? Então, o curso já se inicia dessa forma, né? Esse método colaborativo, ele tem uma série de vantagens, né? O que a gente procura é desenvolver um pensamento crítico, ética, comunicação e empatia, né? Já tem que aprender a discutir os casos com seus pares, né? Isso também desenvolve habilidades de trabalho em equipe e liderança,
e motivação pelo próprio aprendizado, não é um aprendizado passivo. Além disso, o aluno ele é avaliado em uma série de momentos através de avaliações formativas, e isso, para o ensino de cirurgia, é muito importante, que é assim que a gente avalia o desempenho do aluno nas aulas práticas, né? Então, ele é tanto avaliado pelos professores quanto pelos seus colegas, e isso compõe a nota geral da disciplina. Então, a disciplina não é só realmente certo e errado, mas todos esses parâmetros de avaliação formativa são levados em consideração no momento de atribuir uma nota para o estudante, né? Falando especificamente do nosso curso, o curso tem os 2 primeiros anos de formação básica, e aí a clínica cirúrgica ela começa no 3º ano, né? Hoje, os nossos alunos, eles estão na metade do 5º ano, então a primeira turma está na metade do 5º ano, ela se forma no final de 2021, tá? Então, eu e uma série de professores, nós viemos no início, há 2 anos e meio atrás, para montar a clínica cirúrgica, que ela é dividida em 3 semestres em sala de aula, e na metade do 4º ano, esses alunos começam o internato em cirurgia, tá? Todos os rodízios de internato, sendo que um quinto dele é internato em cirurgia, né? Especificamente sobre o curso de cirurgia, ele, então, em sala de aula é uma disciplina de 3 semestres, de 120 horas cada uma delas. É um curso teórico-prático, onde 30% das aulas são dadas em ambiente hospitalar, e, de uma maneira geral, quase 50% delas é feita em laboratório, que a gente tem um laboratório muito bem estruturado de técnica cirúrgica, e com esse mix do hospital, né? O curso, ele visa, desde o início, desenvolver as competências cognitivas da clínica cirúrgica como um todo, e além dos desenvolvimentos de habilidades de treinamento em cirurgia, né? E todas as nossas disciplinas, elas visam proporcionar um conhecimento teórico e prático das principais afecções cirúrgicas, mas o que a gente quer é que o médico generalista, ele saiba diagnosticar, tratar quando realmente for de competência do médico generalista, ou encaminhar para o especialista quando isso for necessário, né? Então, o foco é esse. Nós temos um corpo docente de mais ou menos 9 professores, né? Sou eu, que sou cirurgião de cabeça e pescoço, o Marcelo Teiveles, que é cirurgião vascular, Mário Lenza, que é ortopedista, o Paolo Salvalágio, que é cirurgião do aparelho digestivo, Renato Carreira, que é cirurgião infantil, Joaquim Vieira, que é anestesiologista, Milton Steinman, que faz trauma, o Rafael Pécora, que faz a parte de transplante e cirurgia do aparelho digestivo, e o colega mais nova, que está abrindo o 3º módulo do internato, a Ana Kober-Leite, que também é cirurgiã de cabeça e pescoço. Então, dentro desse time, nós priorizamos o ensino geral. Então, assim, veja, eu sou cirurgião de cabeça e pescoço, mas eu dou outras matérias que não são especificamente da minha vivência diária, mas que são de competência do médico generalista, tá? O nosso laboratório de cirurgia experimental, ele é um laboratório muito equipado, um laboratório que promove cursos aí de técnica das mais diversas especialidades, com robô e tudo. Então, desde a cirúrgica 1, 2 e 3, a gente desenvolve desde lá dos conceitos de paramentação, até mesmo retalhos, por exemplo, já na cirúrgica 3, tanto em modelos animais, né, não animais vivos, somente peças de descarte de animais, quanto em modelos sintéticos, né. O internato, especificamente, eles são 5 estágios entre 30 e 35 dias, porque depende do número de dias úteis, que envolve uma enfermaria de cirurgia geral 1, que são cirurgias de baixa complexidade, 1 mês de estágio em ortopedia, depois o segundo momento em enfermaria de cirurgia geral 2, que já é cirurgias um pouco mais de média complexidade, inclui ciclos de anestesiologia e medicina intervencionista. Depois, pro 6º ano, um ciclo de pronto-socorro, e o último ciclo proposto é o ciclo de cirurgias complexas, que vai discutir cirurgias oncológicas ou cirurgias de grande porte e transplante, né? A nossa faculdade, ela trabalha também com o programa de tutoria, então os alunos, eles podem acompanhar
os médicos do corpo clínico do Einstein na sua prática diária, já desde o terceiro semestre até o internato, tá? Os campos de estágio que nós oferecemos para os nossos alunos são, além de uma série de UBSs e UPAs, mas o Hospital Vila Santa Catarina, que é um hospital oncológico que presta serviço para o município de São Paulo, o Hospital M. Boi-Mirim, que é um grande pronto-socorro da Zona Oeste de São Paulo, que é responsável por uma região de mais de 1 milhão de pessoas, além da própria unidade do Hospital Israelita Albert Einstein, no Morumbi, onde os alunos também passam em regime de internato e nas atividades práticas. Essas são as imagens do projeto da nossa faculdade, que está sendo construída exatamente ao lado do hospital. Ela deve ficar pronta no segundo semestre de 2021. Por enquanto, as aulas estão sendo na unidade Morato, que é onde a faculdade começou, mas o intuito é que a faculdade mesmo já esteja pronta para a formatura da nossa primeira turma no ano que vem, tá? Então, isso é um apanhado geral do que é a nossa faculdade, tá certo? E do que a gente propõe como ensino para os nossos alunos, tá certo? Obrigado. Gerson, teu microfone está desligado. Gerson, seu microfone está desligado. Sim, mas é o Aristides que vai apresentar, por favor. Muito obrigado, professor Leonardo, pela sua apresentação, por nos mostrar um pouco dessa escola inovadora, que nós vamos poder discutir um pouquinho mais sobre como vocês trabalham durante os nossos debates, com certeza. Eu gostaria de passar a palavra agora para o professor Rafael Raff, que é titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, é professor da Faculdade de Medicina da FACERES, é mestre pela FAMERP e é especialista em cirurgia geral pelo CBC. Por favor, professor Rafael, a palavra é sua. Boa noite, obrigado pela apresentação. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao professor Ramiro Coleoni, ao professor Nildo Batista, em nome do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, em nome da Associação Brasileira de Educação Médica, por esse convite, por selecionar o meu nome para explanar um pouquinho aqui como que a gente faz o ensino da cirurgia na FACERES. Muito obrigado. Bom, eu não tenho conflitos de interesse para essa apresentação. Como a faculdade é uma faculdade nova, ela já foi criada, implementada com uma metodologia ativa de ensino, então todo o nosso curso é focado nas metodologias ativas de ensinos. Nossa matriz curricular, ela se baseia nas diretrizes nacionais do ensino médico, né, de 2001 e reforçadas em 2014. Obedecemos também às legislações vigentes para o uso de animais de experimentação, de acordo com as suas leis federal, e existe uma lei estadual também que vigora sobre a utilização de animais no ensino da graduação, né, e a gente procura usar os 3 pilares básicos da utilização de animais, que é a redução, o refinamento e a substituição, quando possível. Também utilizamos, na maioria das vezes, peças biológicas, né, de animais de descarte. O nosso currículo em cirurgia, ele foi baseado através de uma matriz de correspondente curricular para fins de revalidação do diploma dos médicos obtidos no exterior, uma publicação de 2009 que vigora sobre o Revalida, tem todo lá uma diretriz que rege sobre qual é o papel do médico generalista, quais são as funções, quais são os conhecimentos que ele precisa ter. Nós também fomos atrás a fim de elaborar o nosso currículo de uma publicação, uma diretriz que o Colégio Americano de Cirurgiões, ele propaga através do seu currículo para a graduação, através do ensino baseado em simulação e também para o internato. São publicações que todos podem ter acesso, é amplamente disponível na internet, e tem todo lá um programa
da qual o Colégio Americano de Cirurgiões e a Associação para a Educação Médica Cirúrgica propõem. Nosso ensino de cirurgia ele já começa desde do primeiro período da faculdade, então os alunos já adentram um laboratório de habilidades clínicas, são alunos divididos em pequenos grupos. Nós usamos uma metodologia que é a sala de aula invertida, onde os alunos eles recebem um portfólio, recebem um programa, um roteiro na qual eles têm que estudar as questões teóricas e vir para o laboratório, discutir com o preceptor, discutir com os seus colegas e poder fazer as práticas. Nós utilizamos ainda nessas partes clínicas de ensino da cirurgia o uso de interpares e o uso de manequins. Os alunos já têm contato com a anamnese, lembrando que não é uma anamnese específica para o cirurgião, é uma anamnese específica para o médico generalista, então pode incluir dados de ginecologia, clínica médica, pediatria e até mesmo cirurgia. Começa com o exame físico geral, passando nas outras etapas, a sequência com o exame físico de cabeça e pescoço, o exame vascular, o exame do abdômen, e numa etapa mais avançada, que é no 5º período, eles já começam a ver o abdômen agudo de forma patológica, né? O abdômen, quando você tem o abdômen agudo e as suas diversas patologias. Ainda no 5º período, os alunos, eles também fazem parte de esquemas de tutoria, né, que são professores, não necessariamente cirurgiões, são professores de qualquer determinadas áreas, onde é um ensino exclusivamente teórico, dividido em pequenos grupos, há uma discussão através do tutor com os alunos das questões que envolvem as patologias, as afecções cirúrgicas do abdômen agudo, e eles também têm acesso concomitantemente com a integração com o morfofuncional, que é com a anatomia, com a fisiologia, com a fisiopatologia dessas doenças. Especificamente com relação ao ensino da técnica cirúrgica, nós começamos no 6º período da graduação, então os alunos são introduzidos ao laboratório de habilidades cirúrgicas, onde eles têm a introdução à técnica cirúrgica com os conhecimentos básicos da cirurgia. Então, eles vão ver assuntos como centro cirúrgico, asepsia, antisepsia, paramentação, escovação, colocação de luvas estéreis, materiais cirúrgicos, montagem de mesa cirúrgica e instrumentação. Então, tudo aquilo que é da base de qualquer médico generalista, esses alunos eles vão passar a ter esses conhecimentos. Ainda nesse período, eles vão ter contato com fios, agulhas, nós, suturas, drenos, sondas, drenagem de abscesso, pequenas cirurgias, conteúdos de cicatrização, infecção de ferida cirúrgica, pré- e transoperatório e anestesia. Assuntos que a gente não consegue colocar em prática, no ensino prático dos alunos, teórico-prático, a gente aplica através de seminários. Então, nós temos seminários como ética em cirurgia, cirurgia segura, termo de consentimento livre, esclarecido, terminologia cirúrgica e risco anestésico. Isso é um semestre, são 80 horas aulas que esses alunos têm. Como exemplificação do que os alunos têm, nós temos esses modelos de bancada, que os alunos são divididos em duplas. Aqui nós temos línguas bovinas, onde eles praticam, fazem a prática das suturas. Esse é o nosso laboratório de habilidades cirúrgicas, aqui demonstrando uma pequena cirurgia, postando uma exérese de uma lesão dermatológica, aqui uma confecção de uma sutura pelo aluno, e é onde eles fazem o desenvolvimento das técnicas básicas cirúrgicas. Numa técnica cirúrgica mais avançada, que a gente chama de habilidades cirúrgicas 2, eles fazem essa prática no 7º período, ou seja, um semestre, contando com 80 horas. Esses alunos fazem a introdução da prática e teoria de procedimentos invasivos utilizadas pelo médico generalista na atenção básica, ou seja, procedimentos ambulatoriais e conteúdos de urgência e emergência, dentre elas as traumáticas e as não traumáticas. Aqui nós destacamos procedimentos do cirurgião geral e também do cirurgião especialista em diversas áreas, como a cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia do tórax, cirurgia da parede abdominal, cirurgia digestiva, cirurgia vascular, urologia e procedimentos, cirurgias minimamente invasivas. A gente também traz conceitos de cirurgia minimamente invasivo. Nessa etapa, a gente dá bastante enfoque na questão teórica dos procedimentos, quer sejam ele como indicar um procedimento cirúrgico,
cirúrgico, como contraindicar um procedimento cirúrgico, quais os materiais que eles vão usar para aquele determinado procedimento cirúrgico, qual que é a técnica em si que ele vai usar e as complicações inerentes ao procedimento. Então, são enfoques tratados na teoria e na prática que eles veem. Aqui são exemplos, um modelo de bancada de drenagem de tórax, aqui nós estamos confeccionando, é uma bacia invertida, onde a gente recobre com plástico para simular uma pleura. Dentro dessa bacia tem um pulmão de porco, aqui é uma costela bovina que a gente simula para fazer o procedimento de drenagem de tórax. Esse é um modelo também de porco de traqueia, que a gente faz os procedimentos de cricotireoidostomia, de traqueostomia, a punção da cricoide. Aqui nós temos um modelo de fígado, vias biliares, aqui demonstrando um procedimento de colestectomia que eles podem fazer, e até um procedimento de estômago, uma derivação gastroenteral que os alunos fazem durante a prática para poder consolidar, para poder ratificar aquilo que eles viram na teoria. Numa etapa, ainda falando sobre a parte prática, né, de técnica cirúrgica, nós fazemos avaliações desses alunos, tanto do cômputo teórico quanto da prática. Então, nós exigimos que eles conheçam os procedimentos que eles vão fazer, né, eles têm que ter noções de comando da operação, como a atuação de um cirurgião principal, mostrando para eles, cobrando eles os movimentos e os tempos cirúrgicos corretos em cada passo, respeitando as estruturas anatômicas, nunca esquecendo da base que eles têm que ter do conhecimento de anatomia. Nós cobramos a destreza manual, que é a parte técnica mesmo, motora que eles têm que ter, uma visão espacial do que está acontecendo, de uma hemorragia que pode estar acontecendo desapercebida, e o desempenho intelectual desses alunos e até mesmo emocional, porque na avaliação eles sentem-se muito afetados do ponto de vista emocional, da pressão e de uma avaliação. E o resultado cirúrgico final, se aquilo que você cobrou do aluno foi feito a contento. Num período mais adiantado, ou seja, no 8º período da faculdade, nós introduzimos o TBL, que já foi aqui exposto pelo colega, é um TBL focado só em cirurgia, então é uma disciplina que foca só assuntos cirúrgicos. Já foi discutido aqui os conceitos do Team Basic Learning, mas a responsabilização do estudante, ele é fundamental nessa metodologia para a aquisição do seu próprio conhecimento, na tomada das discussões, exige que o aluno trabalhe em equipe, mesmo ele não gostando do colega ao lado, ele vai ter que interagir com o colega, ele vai ter que discutir, ele vai ter, porque o resultado vai depender da equipe. Então, é um ambiente de ensino-aprendizado mais interativo, mais cooperativo e mais significativo. E a gente observa ao longo do semestre a mudança comportamental dos estudantes na relação entre eles mesmos. O estudante, ele aprende a respeitar as opiniões e experiências diversas do outro. O professor não necessariamente é um expert naquele assunto, ele não é um expert na área, mas ele catalisa e ele é o mediador do processo entre os alunos, entre as equipes. Já foi falado das etapas, eu não vou ficar me repetindo aqui, mas são 3 fases de preparação, a fase de avaliação de conhecimentos prévios e a fase da aplicação dos conceitos, são os casos clínicos em cirurgia. Aqui só para exemplificar, então, foi um curso que ele foca basicamente a realização de diagnóstico, então, o aluno, nós cobramos com que ele faça nessa fase do curso, a gente cobra que ele exerça o raciocínio diagnóstico e, consequentemente, dar princípios da terapêutica. Obviamente, nós exigimos o conhecimento de toda a terapêutica, mas princípios da terapêutica. Então, aqui é um esboço do que a gente fala, resposta endócrino-metabólica ao trauma, nutrição e cirurgia, hérnias da parede abdominal, nódulos e cistos cervicais, síndrome disfágica, dispéptica, cirurgia bariátrica, cirurgia da hipertensão portal, litíase e icterícia obstrutiva, incidentaloma de adrenal, polipose intestinal, câncer coloretal, coagulopatia, insuficiência arterial periférica, abdômen agudo, pancreatite
hepatite aguda e crônica, hemorragia digestiva varicosa, a não varicosa e a hemorragia digestiva baixa, o atendimento inicial politraumatizado, traumatismo crânioencefálico e trauma raquiomedular, trauma de pescoço, torácico, abdominal, músculo-esquelético, queimaduras, e questões também de outras especialidades cirúrgicas, cirurgia infantil, mas lembrando sempre que é tudo de competência do médico generalista, para eles verem, ter noção dessas patologias. No internato, são 2 meses, no 5º ano, que eles fazem no hospital secundário, e também, além do hospital secundário, 2 meses em termos de cirurgia, numa unidade básica de saúde da família, exclusiva para a faculdade, além da cirurgia, que eles fazem pequenos procedimentos cirúrgicos, tem um ambulatório de pediatria, de clínica e de ginecologia e obstetrícia. Já no 6º ano, os alunos também passam 2 meses num hospital terciário. Nesse hospital terciário já passam em enfermaria e estágios diferentes de pronto-socorro, então atende no pronto-socorro também, e também voltam para fazer procedimentos ambulatoriais na unidade básica de saúde da família. Não é exclusivo para a cirurgia, mas os alunos também fazem atividades, estágios no internato no 5º ano durante 1 mês e no 6º ano durante 2 meses, numa unidade de pronto atendimento, onde eles vão ter contato com suturas, vão ter contato com drenagem de abscesso e são importantes para a formação deles. Os rodízios são sempre em pequenos grupos, orientados por preceptores e professores. Ao final do 5º ano, os alunos passam por uma avaliação, que todos já conhecem, que é o OSCE, né? Então, o OSCE de todas os troncos da medicina, clínica, cirurgia, pediatria. Então, lá nós também avaliamos o que o aluno aprendeu ao longo de toda a evolução da graduação dele, e também serve para nos orientar para mudanças, para reformulações do nosso currículo. Em termos de extensão, a gente também tem produzido bons resultados até o momento. A gente tem atividade de monitoria, a gente tem um concurso de monitoria. Normalmente, os alunos fazem essas monitorias com veteranos que acabam agregando mais o conhecimento fora do horário de aula, muitas vezes fora do horário de aula, e faz com que eles possam aprender mais. Nós também temos atividades que o centro acadêmico proporciona, que é o workshop de sutura, é aberto para toda a comunidade acadêmica, dentro e fora da faculdade, então é bem concorrido quando eles praticam as suturas. Nós também incentivamos bastante os alunos na parte de buscar congressos, fazer atividades, e aqui a gente tem os exemplos de alunos que estão se coligando como acadêmico ao Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Eles acabam pedindo para a gente orienta eles na realização de trabalhos. Esse aqui é o Congresso Brasileiro de Cirurgia em São Paulo, em 2017, esse é o Congresso Brasileiro de Cirurgia em Brasília, do ano passado. A gente tem a Liga de Cirurgia também, que favorece o desenvolvimento acadêmico dos alunos. Normalmente, trazemos profissionais de fora, de renome, para abrilhantar esses cursos introdutórios da Liga de Cirurgia, e a Liga funciona também com a nossa orientação e os alunos indo atrás de metodologias ativas. Em termos de pesquisa, a gente também consegue ter alguns resultados pelos alunos. Aqui são trabalhos que os alunos, em associação com a gente, fizeram. Esse aqui é um trabalho muito legal, publicado de 2018, então os alunos também têm essa atividade. Eu quero agradecer também, não sozinho, a gente não consegue nada sozinho, então esse aqui é uma parte do nosso time, o time de professores que faz o desenvolvimento da faculdade. Obrigado. Obrigado, professor Rafael, pela sua apresentação, parabéns pelo trabalho realizado. Eu gostaria de passar a palavra agora ao professor Carlos Augusto Martinez. O professor Martinez é titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, é professor livre-docente do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é professor associado do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade de Campinas, Unicamp, professor adjunto do curso de Medicina da Universidade de São Francisco. Professor Ramírez, a palavra é sua. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer
o honroso convite em nome da Unicamp e da Universidade de São Francisco ao Colégio Brasileiro de Cirurgiões, na pessoa do Dr. Ramiro Coleoni, e a ABEM, na pessoa do professor Nildo, por esse honroso convite de participar desse assunto que é tão palpitante. Bom, o tema nosso é como nós temos ensinado cirurgia na graduação médica. E o Ramiro me pediu para que eu me concentrasse nas metodologias, aspas, tradicionais do ensino médico. Eu queria lembrar para os senhores que esse cidadão aqui, dessa iconografia, provavelmente ele aprendeu, tá certo, por um método tradicional e ensinou por um método tradicional. E ele não é um indivíduo pouco conhecido. Eu acredito que muitos de nós aqui aprendemos também no nosso curso médico através da metodologia tradicional de ensino. Eu me considero uma pessoa privilegiada porque eu atuo em duas instituições que têm o ensino médico é diferente. Na Unicamp, onde o ensino é tradicional, né? Uma universidade que já tem mais de 50 anos, em 2013 completou 50 anos, hoje já está quase com 60 anos, e na Universidade de São Francisco, que os frades franciscanos assumiram a universidade em 76, mas o curso de medicina antecede esse período. Eu sou formado lá em 1979, então eu ingressei em 73. Bom, na Universidade de São Francisco, a metodologia que nós utilizamos já desde 1999 é o aprendizado baseado em problemas. Toda a estrutura da universidade foi montada e foi recentemente reformada para nós evitarmos aquele tipo de sala de aula comum. Os alunos, eles trabalham em pequenos grupos, né? E agora, recentemente, foi inaugurado um centro de simulação realística, que inicialmente tinha 3.000 metros quadrados, hoje já está com quase 7.000 metros, onde existem cenários para que os alunos possam, então, ter a parte prática, a parte de aprendizado, nessa metodologia do aprendizado baseado em problemas. Bom, houve uma mudança de paradigma desde que nós nos formamos, a nossa geração se formou, houve uma mudança de paradigma em relação à metodologia de ensino ideal, né? No passado, diziam para a gente o que nós deveríamos saber, nós memorizávamos isso, e quando o problema aparecia, nós tentávamos, então, resolvê-los. E depois, com o PBL, a gente colocava uma situação problema, nós identificávamos o que nós deveríamos entender dessa situação problema, e nós aplicávamos isso para resolver os nossos problemas do cotidiano. Mas eu queria dizer para vocês que, quando surgiu esse PBL, o que aconteceu foi um confronto de gigantes. Parece que eram duas coisas que não conseguiam se habitar no mesmo espaço. A metodologia proposta pelo aprendizado baseado em problema e o ensino tradicional. E eu tenho dúvidas se isso é verdade. Então, muitos dos senhores que estão nos escutando devem estar, os alunos, arrancando os cabelos, perguntando: puxa, eu venho de uma escola onde o ensino é tradicional, e será que eu posso aprender medicina num curso tradicional? A minha resposta é sim, e eu dou alguns exemplos para os senhores. Aqui eu era um jovem cirurgião com meu grande mestre, professor Fábio Schmidt de Goff, recebendo uma comenda no CBC, e mais abaixo, nesse mesmo dia, o professor Arrigo Antônio Raia, também recebendo a mesma comenda. Esses dois professores foram os meus grandes mestres, e eles me ensinaram, e provavelmente aprenderam com a metodologia tradicional. Mas se os senhores querem ir mais adiante, eu vou trazer dois ícones da coloproctologia, a área da atuação, onde eu tenho, nessa fotografia carinhosa, o professor Bill Hilde, talvez um dos maiores proctologistas do mundo, com a menos conhecida professora Angelita Gama, e os dois, que são expoentes da coloproctologia em todo o mundo, também aprenderam com a metodologia tradicional. Mas que metodologia tradicional é essa? Isso é que eu queria deixar para os senhores bem claro. A metodologia não é essa, tá certo? Não é essa metodologia onde esses senhores aqui, muito provavelmente, estavam com muita dificuldade de ver o professor Nicole Tupi, aqui imortalizado numa tela de Rembrandt, operar esse indivíduo que era um assassino, o Aris Kind, que
tinha falecido, tinha sido, se me falha a memória, executado na véspera. Não é essa forma aqui de ensino tradicional, nem essa aqui, ó, imortalizado Theodor Billroth operando aqui com um anfiteatro e indivíduos aqui numa situação de dificuldade de aprendizado. Nem essa, onde aqui o professor Agnew, aqui nesse quadro imortalizado, onde os alunos estão aqui fazendo um esforço para aprender. E vejam que aqui tem um dormindo e aqui tem um que provavelmente vai terminar a sessão de cirurgia com um grande incômodo no pescoço. Não é essa a metodologia tradicional que eu falo. Que metodologia de ensino tradicional eu falo? Eu falo aquela medicina tradicional que o tempo tornou ela o que eu chamo de medicina contemporânea, ensino contemporâneo, o tradicional, mas contemporâneo. Bom, e isso se deu por causa da tecnologia. Acho que todos os senhores conhecem que o maior centro de treinamento no mundo, tá certo? É o IRCAD, na França, parceiro do CBC, que ensina as cirurgias minimamente invasivas e robótica. É um grande centro da França. Eu queria mostrar para os senhores que o que eles fizeram? Eles embarcaram numa tecnologia que tem inteligência artificial e que tem câmeras de vídeo de alta definição, e eles pegaram um grande mestre do ensino tradicional, na minha opinião, o número 1, colocaram esse indivíduo para fazer uma cirurgia, e aqui, ó, todos esses indivíduos estão assistindo esse professor operar e com a possibilidade de entrar em contato com ele em tempo real nesse momento. Será que não se aprende assim? Se o maior centro do mundo ensina assim, será que não se aprende? Eu acho que sim. Bom, mais do que isso, o Team-Based Learning contemporâneo. Vejam, Bill Hill, João Giocuda, Armando Melani, Masaoki Ito, tá certo? Professor Roulier, professor Barry Salk, Sarracil, mestres da cirurgia coloretal no mundo, todos sentados, ensinando com essa interação. Isso aqui não é um Team-Based Learning? Eu acho que sim, é uma forma de ensinar baseado num time. Então, a minha resposta é que nós podemos aprender com a medicina tradicional. O que nós fazemos na Unicamp, a pedido do Tufik e do Ramiro, que eu me concentrasse mais no ensino tradicional da Unicamp? Bom, como os senhores sabem, a Unicamp tem aquele esquema de formação tradicional, onde nós temos uma congregação, uma diretoria, um conselho departamental, os vários departamentos e as disciplinas elencadas em cada um desses departamentos. E o que nós nos propomos? Qual é a nossa competência do curso que é entregue aos docentes e aos alunos? Nós queremos que esse indivíduo, com o conhecimento, habilidades e atitudes, ou seja, saber o que fazer, saber como fazer e querer fazer, adquira a competência necessária para se formar, então, um bom profissional. E aqui, ó, a matriz curricular, nossa, qualquer. Já desde o primeiro ano, o aluno também começa com uma anatomia descritiva e topográfica já no primeiro ano do curso, de dissecções em cadáveres, o esquema que nós todos aprendemos. No segundo ano, eles vão para o laboratório de habilidades. Existe, sim, no ensino tradicional, laboratório de habilidades, onde eles podem ter acesso a softwares, programas de computador que auxiliam no ensino, por exemplo, de uma anatomia. No terceiro ano, eles já passam para a medicina aplicada, anatomia aplicada à cirurgia. E aqui, no quarto ano, então, eles já fazem o acesso àquelas áreas clássicas da cirurgia. Então, o núcleo de cirurgia experimental, na técnica cirúrgica, cirurgia plástica, cirurgia urológica, cirurgia do trauma e a gastroenterologia e a proctologia, onde eu atuo. Então, eu tenho uma ementa, o que o aluno deve aprender naquela disciplina onde eu atuo e de que forma eu atuo nessa disciplina. Assim, eu dou aulas teóricas, tá certo, sobre temas, hemorragia digestiva, tudo aquilo que foi falado aqui, e eu também participo da atividade prática aqui, dando uma aula de drenagem linfonodal da pelve, do reto, da pelve. Então, é a teoria aliada à prática. Bom, no quinto ano, os alunos, então, vão cursar o internato no Hospital Estadual de Sumaré, onde eles têm giram em várias áreas no Hospital de Sumaré, nas competências mais básicas do programa de cirurgia. Até que no sexto ano, então,
né? No sexto ano, eles vêm para as disciplinas específicas, como, por exemplo, a gastrocirurgia, urologia, onde eu atuo. E aqui eu vou me deter um pouquinho só para mostrar para os senhores como é que é onde eu ministro no sexto ano aula na gastrocirurgia. Existe uma matriz de competência que os alunos devem receber no internato, quando eles rodam na disciplina de gastrocirurgia. Então, vocês vejam aqui, eles passam em enfermaria ambulatório, passam no centro cirúrgico também, em áreas. Então, aqui esôfago e duodeno, aqui proctologia, aqui cirurgia do fígado, voltam na proctologia com a gente, e na cirurgia de vias biliares. E nesse período, nós, então, naquela maneira tradicional, aulas teóricas e em atendimento ambulatorial, nós ensinamos os nossos alunos, e no final, essas são as competências que a gente quer que o nosso aluno egresso tenha. Então, que saiba realizar uma anamnese dirigida, um exame físico, que ele tenha tirocínio para discutir com o seu supervisor, que ele saiba interpretar exames, discutir condutas médicas com o seu supervisor. Então, é uma forma, eu não gosto de dizer passiva. Por que passiva? É uma forma ativa de se ensinar e de se aprender. Bom, então, para concluir a minha fala, como ensinar cirurgia? Qual a melhor estratégia para que a gente possa ensinar cirurgia para os nossos alunos? Eu acho que essa é uma estrada longa e tortuosa para a gente tentar entender qual é a melhor metodologia. Mesmo as metodologias ativas, elas têm problemas. A metodologia tradicional também tem problemas. Mas a gente nunca pode se esquecer. Se nós chegamos como profissionais até aqui, é que provavelmente, nessa frase de Newton, se eu fui mais longe é porque eu me fiquei em pé sobre ombros de gigantes. Então, eu queria agradecer a oportunidade e estou aí aberto para esse debate agora. Gente, eu tive problemas técnicos, estou conectado através de um celular e está um pouco difícil de eu fazer o acompanhamento. Vou pedir para o Dr. Gerson conduzir nos próximos minutos. Por favor, professor Gerson. Ok, pessoal. Então, estamos assumindo aqui de novo. Eu queria abrir para as perguntas. Eu recebi aqui pelo chat algumas perguntas que eu vou colocar para vocês aqui. Então, por exemplo, primeiro, antes das perguntas, temos uma ressalva, né? O Roberto Gonçalves, ele lembra, né, que o primeiro cirurgião diretor da PM foi o professor João Alves de Lima, em 1932, que foi o chefe da Clínica Cirúrgica de Homens da Santa Casa de São Paulo, né? Então a gente faz esse lembrete aí. Temos aqui a pergunta do Ronaldo Cuenca. O curso de graduação, inclusive internato, está acontecendo nesse momento da pandemia? Então eu queria que o Rafael Raff, o Carlos Augusto e o Leandro dissessem como é que está a atual situação do internato de vocês. Posso responder. Bom, o internato ele foi parado, né? Ele foi suspenso durante o começo da pandemia, então os alunos foram afastados, iniciaram a fazer atividades teóricas através de aulas teóricas, e depois disso foi feito um período de férias para os alunos, então eles entraram em férias. E na volta, os alunos começaram a fazer atendimentos através de telemedicina, em associação com a Secretaria Municipal de Saúde, para orientar a população no que diz respeito à pandemia. E com o avanço da pandemia, com as tratativas, a faculdade, de comum acordo com os alunos e com os pais dos alunos, resolveu dar a opção para a volta desses alunos dentro das normas, com EPIs e tudo mais. Mas não foi uma exigência da faculdade, muitos alunos até mesmo não quiseram voltar para o internato, preferiram manter as atividades através de telemedicina. Olha, sobre o Einstein, eu posso falar para vocês, a gente não interrompeu
nem o internato, nem as atividades da graduação, nenhum único dia, né? Assim que saiu a ordem de fazer as atividades online, pelo menos para o curso presencial, a gente fez 10 dias de troca numa estrutura mista, quer dizer, os alunos que podiam ir, iam, e a gente fazia a transmissão ao vivo, e depois passamos o curso para um curso exclusivamente online, mas o internato a gente não interrompeu nenhum dia. Os alunos, muitos dos lugares de aprendizado deles viraram hospitais mais dedicados ao Covid, muitos alunos foram deslocados para esse tipo de atendimento, e eles receberam com uma grande maturidade, assim, e participaram das atividades sem nenhuma interrupção. Bom, na Universidade de São Francisco já existem alguns cursos que são em EAD. Então, já existe uma plataforma montada. Então, na Universidade de São Francisco, deu trabalho, mas nós passamos o ensino para a parte virtual, né, com acesso remoto. Bom, a partir desse mês, agora de junho, metade de junho, os alunos do 6º ano médico voltaram a atender dentro do hospital. Na Unicamp, não. Na Unicamp, eu diria que foi um lockdown, foi passado tudo mesmo para virtual, o ensino está todo virtual, os alunos estão acessando, a gente tem esse controle, e voluntariamente muitos dos nossos internos se ofereceram para trabalhar, não digo na linha de frente, mas dando respaldo na parte de informática, de coleta de dados na pandemia. Então, foi assim que nós vimos essa crise nas duas universidades. Ok, obrigado pelas respostas. O Lecildo Lira Batista, ele faz uma pergunta aqui, antecipando um dos nossos fóruns próximos, viu, Lecildo? Quem utiliza metodologia ativa, tipo aprendizagem baseada em problema, como é que faz para inserir a clínica cirúrgica no meio da anatomia, fisiologia, técnica cirúrgica? Como é que é isso, o Rafael, Rafa e Leandro, que vocês estão em curso de metodologia ativa, e o Carlos, como é que é isso na Universidade de São Francisco e na Unicamp? Bem, como eu disse, são feitos de modo integrado. Eles têm a parte de morfofuncional, que é um outro eixo, é um outro tronco da faculdade, na qual eles também participam dos laboratórios de anatomia, laboratório de fisiologia, e têm conhecimento concomitante de acordo com a evolução do curso. Então, desde casos mais simples até coisas mais complexas, eles vão acompanhando isso durante a evolução do curso. Sim, no Einstein, mesma coisa que o Rafael colocou, a gente não dá PBL, a gente dá TBL, que assim, apesar da sigla ser muito parecida, é uma metodologia completamente diferente, né? Então, a situação é diferente. Eu não tenho experiência com PBL e ensino em cirurgia, não sei se o professor Martinez tem alguma coisa, eu vi que na fala dele ele falou um pouco sobre isso. Bom, assim, na Universidade de São Francisco, que é onde a gente usa o PBL já há bastante tempo, não existem disciplinas, né? Esse é um conceito que eu acho até a dificuldade do PBL entrar nas grandes universidades tradicionais é essa, né? Um indivíduo que é titular, catedrático, como queira chamar, de uma disciplina, ele não vai aceitar ficar num módulo saúde do adulto, tá certo? Então, eu acho que precisa primeiro ser colocado aí. Então, o núcleo docente estruturante, quando ele estrutura o curso de cirurgia, desde o 1º ao 6º ano, até o internato, isso já é feito de uma maneira progressiva. De forma que o aluno, quando ele passa nessas disciplinas, ele vai ter a competência esperada para aquele aluno que está aprendendo anatomia, mas que ele saiba relacionar que o que ele está aprendendo possa ser usado no futuro num ato operatório. Na Unicamp, não. Na Unicamp, o que nós temos? Aquele método tradicional. O aluno, ele aprende em cadáveres, em peças dissecadas, mas o que eu queria frisar é que esse aluno ele tem acesso a essas tecnologias, esses programas de softwares de computação que fazem a programação de anatomia. Então, não é uma coisa estritamente só vinculada ao ensino da anatomia como nós aprendemos. Não, ele tem acesso a essas tecnologias, mas é bem sectário cada disciplina individualizada.
Ok. Tem mais uma pergunta aqui que eu queria fazer, do Marco Antônio Gonçalves Rodrigues. Ele quer saber dos palestrantes se os cursos oferecem prática em cirurgia de ambulatório, em cirurgia ambulatorial. O que tem na graduação para cirurgia ambulatorial? Bom, posso responder também primeiro? Sim, vamos lá, Rafael. Então, nós temos um internato, né, focado para uma unidade básica de saúde da família, onde os alunos atuam em um ambulatório cirúrgicos, vamos assim dizer, né? Então, lá tem um ambulatório, por exemplo, de cirurgia vascular, onde eles fazem pequenos procedimentos da cirurgia vascular, um ambulatório de cirurgia plástica, retirada de pequenas lesões do cirurgião plástico, um ambulatório de dermatologia, na qual também faz alguns procedimentos dermatológicos, um ambulatório de urologia, que os alunos também fazem pequenos procedimentos urológicos, e um ambulatório de cirurgia geral, também focado na retirada de nervos, verrugas. Então, os alunos mesmo fazem isso daí na prática durante o internato. Então, sim, temos a atividade ambulatorial pelos alunos. Na nossa faculdade também, dentro dos estágios em cirurgia geral, os alunos participam de pequenas cirurgias e também dentro das UPAs nesses pequenos procedimentos, né? Acho muito, muito semelhante. Da mesma forma nos dois lugares, né? Com uma diferença é que quando a gente está falando de metodologia ativa, né? Isso pode ser contemplado em vários períodos do curso, certo? Então, por exemplo, desde que o aluno migra a partir do 4º ano, ele já começa a frequentar esses procedimentos, que é o que se espera de um indivíduo que vai atuar como, aspas, um cirurgião mais generalista. Ele tem que saber fazer uma exérese ungueal, uma pequena sutura. Então, existe isso nas duas universidades. Existe uma pergunta aqui no chat, Vamos lá, sim, tem mais uma pergunta específica aqui Vamos lá, pode falar. Gostaria de saber sobre o ensino do trauma crânio-maxilofacial, se isso é ensinado para os alunos. A meu ver, essa é uma área específica, talvez cabesse mais ao residente, não é? O ensino do médico generalista não alcançaria isso. Qual é a opinião de vocês? De acordo com o relator. A gente também, focando no médico, a gente até tem uma aula de trauma facial e trauma cervical, mas é dentro daquele intuito do aluno reconhecer a gravidade da situação, por exemplo, garantir uma via aérea, mas não focar na reconstrução craniofacial, isso não. Na Unicamp, como eu mostrei para os senhores, existe uma disciplina chamada cirurgia do trauma, né, que ela o professor titular é o professor Gustavo Fraga, né? Então, existe uma disciplina específica para trauma. Na Universidade de São Francisco, não. O aluno aprende trauma quando ele roda no pronto-socorro. Ele não faz especificamente trauma de face ou trauma de crânio, não. Ele passa no módulo de saúde do adulto, quando ele está passando, ele é contemplado com esses traumas neurológicos. Só complementando, no Einstein, além das 3 disciplinas de clínica cirúrgica, nós temos uma disciplina que é de urgência e emergência cirúrgica, que o responsável é o professor Milton Steinman, que muitos conhecem aqui, que realmente é um cirurgião de trauma, e é dentro dessa disciplina que estão os temas de trauma, que é mais ou menos 50% dessa disciplina. Há uma pergunta do Vitor Hugo Lara Cardoso de Sá, se algumas das instituições oferecem treinamento prático cirúrgico com animais vivos, se alguma utiliza vivisecção. Atualmente, não. Na nossa faculdade, isso no início mesmo da estruturação do curso, foi perguntado aos alunos se eles queriam esse tipo de material em sala de aula, e foi um consenso por parte deles que não, né? O próprio centro de treinamento em cirurgia lá do Einstein, ele tem animais vivos que são para os cursos do hospital, né?
mas o que a gente utiliza, e a gente sempre tenta utilizar algum modelo não animal, e realmente quando a gente não tem nada que substitua, a gente usa o descarte desses animais que são usados nos outros treinamentos, mas não para graduação. Na Unicamp, nós questionamos sempre os alunos quando ingressam, por exemplo, na disciplina de técnica operatória, se eles querem mexer com animais. Os que querem mexer com animais, eles têm algumas aulas que eles fazem de secção de animais. Então, anastomose intestinais, eles fazem animais vivos, né? Quando o indivíduo não quer fazer, ele treina em modelos de gel de silicone, enfim. Na Universidade de São Francisco, é principalmente em um modelo não animal. Eles têm uma ou duas aulas ao longo do curso em que eles utilizam animais vivos. Entendeu? Mas, assim, isso é uma coisa que vem cada vez mais sendo contemplado de uma maneira como modelos, né, nas duas universidades. E quanto à formação interprofissional e interdisciplinar, como é que vocês lidam com o treinamento dos alunos para essas competências? Essa pergunta vem da doutora Joana de Souza. Na nossa experiência, nós temos também um outro eixo na faculdade, que é o programa de interação com a comunidade, na qual os alunos, desde o início, eles já partem para a comunidade com reconhecimento de uma unidade básica de saúde, trabalhar com os profissionais não médicos, enfermeiros, administradores, gestores, técnicos de enfermagem, fisioterapeuta. Então, esse trabalho é feito nesse outro eixo, nesse outro tronco, tá? E, além disso, a gente tem também nas discussões o reconhecimento da equipe cirúrgica, então saber como lidar com o circulante de sala, como lidar com o anestesista, como lidar com a enfermeira do centro cirúrgico e tudo mais, com os diferentes profissionais. Então, nós temos alguns docentes que fazem a interdisciplinaridade dentro de vários cursos. A gente tem o Centro de Simulação Realística, onde a gente realiza um OSCE em todas as disciplinas, né? Então, todos os semestres os alunos têm OSCE. A gente tem uma série de disciplinas eletivas que trabalham interdisciplinaridade entre os alunos do Einstein, não só da medicina, como do curso de enfermagem, por exemplo. Então, tem uma disciplina, por exemplo, de atenção à mulher, em que todo o trabalho de parto é conduzido pelos alunos de medicina e de enfermagem conjuntamente. E como eles têm a vivência de UBS desde cedo, eles também são acompanhados na UBS por profissionais não médicos, então eles estão inseridos o tempo todo nesse contexto. Eu acho que quando a gente fala em metodologia ativa, esse conceito de interdisciplinaridade fica mais claro, né? Então, por exemplo, quando você tem projetos da universidade para a comunidade, então, por exemplo, lá em Bragança nós temos um projeto chamado Se Liga na Saúde, onde os alunos vão atender a população, né? É uma coisa mais evidente que existe uma certa interdisciplinaridade maior. Numa metodologia mais tradicional, eu não acho que não exista essa interdisciplinaridade. Eu acho que existe. O aluno busca isso, né? Quando o aluno tem algum problema, em que ele tem alguma dúvida, mesmo ele não estando passando naquela área de atuação, ele tem um doente que tem um problema que faz ele procurar um conceito de uma outra área. Então, eu também não vejo problema numa metodologia tradicional de você ter essa interdisciplinaridade. Perfeito. José Donizete de Meira, falando sobre alunos do internato, tendo aulas virtuais, mesmo os que estão no hospital, e pergunta se isso não seria um prejuízo para o aprendizado cirúrgico. Olha, o prejuízo ele sempre há, mas a gente está à frente a uma pandemia que foge do controle de qualquer um. A gente tem visto discussões aí, ontem mesmo eu estava participando de uma discussão que me parece, não sei se é verdade, que os Estados Unidos delegou o ensino anual letivo
foi embora, foi desperdiçado. Então, assim, lá eles vão perder o ano inteiro, né? Vão perder o ano inteiro, vão ter que fazer tudo de novo. Né? Então, assim, a gente está frente a uma pandemia, foge do controle de qualquer um. Há prejuízo? Sim, há prejuízo. Mas eu vejo um prejuízo maior, que não é o foco da discussão, para o residente, que também está perdendo. Não, e lá, como a gente não teve interrupção da atividade no hospital, mas muitos dos alunos foram direcionados, né, por conta do próprio serviço atender quase que exclusivamente coronavírus, a gente tentou inserir esse aluno em outros momentos que tem alguma interface de cirurgia, né? Então, como o Rafael colocou, a gente tem um pouco de prejuízo, mas a gente entendeu que a gente tem um internato estendido, né? Os nossos alunos têm 2 anos e meio de internato. Então, quer dizer, a gente já tem um lastro aí para poder remanejar os alunos. Então, assim, dentro desse contexto, acho que o prejuízo é um pouco menor, mas tem realmente um pouco, sim. Isso é inevitável, né? Eu acho que uma reflexão que eu me perguntei muito esses últimos meses. Recentemente eu vi uma normativa dizendo que, olha, se o indivíduo, um paciente for operado, e ele adquirir uma infecção por Covid, a responsabilidade é do médico. Os hospitais não querem assumir essa responsabilidade. Isso é motivo de reflexão. E se um aluno meu, ele se contamina e ele fica doente, de quem é a responsabilidade? Da universidade? Do docente? Eu acho que isso é pouco claro. Então, eu concordo que nesse momento, que foi um momento incomum em todo o mundo, passar isso para o estudo remoto e evitar que esses alunos se exponham ao vírus, eu acho que é uma coisa perfeitamente aceitável. Me permite, por favor, professor, a palavra para a situação atual é excepcionalidade. Nós estamos vivendo uma situação excepcional. Não adianta você querer equacionar o cenário de pandemia com o pensamento pré-pandemia. Para a situação pós-pandemia, então, nem se fala. Não há como prever se a vacina vai acontecer, que tipo de vacina vai chegar, quando vai chegar essa vacina. Então, eu até adianto um pensamento. Hoje, os planejamentos elas já contam com a convivência com o vírus. Então, o cenário atual, em maior ou menor intensidade, ele vai permanecer, se não neste semestre, pelo menos mais um ou 2 semestres. Né? E é óbvio, não é o mesmo nível de aprendizado. Do jeito que nós estamos acostumados, o paciente, o nosso interno tendo contato com o paciente, as visitas hospitalares, a atuação nas unidades básicas de saúde, em UPA, tudo está modificado. Só, como bem lembrou o professor Rafael Raff, o maior prejuízo está sendo, mais do que os internos, na residência, especialmente as especialidades cirúrgicas, já que, praticamente por falta de insumos para sedação, para a manutenção da intubação, praticamente todas as cirurgias eletivas foram canceladas. Praticamente. Então, sem sombra de dúvida, há um prejuízo, sim, mas eu tenho certeza que as faculdades, os cursos de medicina, em maior ou menor intensidade, estão procurando fazer o melhor que podem para manter um aprendizado digno. Lembrando que na própria Diretriz Curricular Nacional de 2014, no artigo 24, no inciso 6º, é previsto que 14% da atividade do internato pode ser teórica. E isso já foi bastante discutido em vários fóruns que a gente participou. Isso pode ser feito de forma remota. Eu poderia fazer uma observação. Eu acho que se vai haver prejuízo ou não à formação dos alunos em qualquer das áreas, isto é uma hipótese que
faz parte dessa imensa lista de perguntas que nós temos ao longo dessa pandemia que não estão respondidas. Ao longo dos anos, nós vamos ter resposta a essa pergunta. E essa resposta vai ser: será que o médico formado durante a Covid ele é menos qualificado do que o médico que foi formado antes da Covid ou pós-Covid? Eu penso que, bom, deixo essa resposta para nós respondermos daqui a alguns anos. O que eu gostaria de falar um pouquinho é sobre agora, sem ter essa resposta, se isso vai ser um prejuízo ou não vai ser um prejuízo, eu lembraria as discussões intermináveis que nós temos e já tivemos lá na Unifesp, o Nildo, o Ramiro lembram bem disso, lá na Escola Paulista de Medicina. Cada vez que sai um estudante para fazer o intercâmbio no exterior, há uma discussão imensa. Ele não vai aprender isto e aquilo, que é o que eu ensino e acho isto absolutamente essencial. Não vai mesmo. Ele vai para um outro lugar, onde provavelmente terá menos atividade prática, enfim, porém ele vai ter uma visão diferente da medicina. E isto normalmente faz com que esses alunos tenham uma formação muito melhor, porque amplia a visão deles. A prática do dia a dia, das intervenções, dos procedimentos, etc., ele vai ter a oportunidade de fazer isso durante 45 anos, pelo menos, que é a vida útil de um médico. Portanto, eu acho que para essas coisas ele vai ter a oportunidade de recuperar. Mas a oportunidade que representa trabalhar nas condições atuais, discutir a medicina, nesse contexto onde não há tantas barreiras que separam as especialidades e as profissões, e praticar, é uma oportunidade ímpar. Eu tenho a impressão que esses alunos serão os alunos COVID, os médicos COVID formados nessa circunstância, serão extremamente interessantes. E talvez os pacientes do futuro até deem preferência a ele. Interromper ou abreviar qualquer minuto da formação, eu penso que deva ser objeto de uma consideração muito grande. Tem que se pensar muito. Há uma analogia muito razoável, penso, com a epidemia de poliomielite na Escandinávia nos anos 50. As faculdades de medicina foram fechadas para que os alunos ficassem ventilando, é uma atividade só, não era uma atividade, ficassem ventilando manualmente os seus, as tantas vítimas da poliomielite da época. E, até onde eu saiba, eles não ganharam um diploma de médicos depois de terem passado um ano ventilando os pacientes manualmente. Eles voltaram aos bancos escolares e buscaram recuperar aquilo que eles não haviam conseguido. Portanto, eu acho que nós temos aqui uma necessidade de repensar um pouco. Acho também que, do ponto de vista da segurança dos alunos, existem várias formas de você possibilitar que eles tenham contato com a realidade que todos nós estamos vivendo em segurança. Talvez seja mais perigoso você contrair a Covid num supermercado ou numa outra atividade que vai fazer parte da vida deles, do que num hospital com um bom treinamento e com bons equipamentos de segurança. Então, eu acho que nós precisaríamos pensar um pouco isso e tomar muito cuidado. Eu recebi com muita preocupação aquela portaria que permite abreviar 25% do tempo do internato. Eu achei aquilo algo muito cruel com relação a estes alunos. E também abreviar a residência médica me parece algo também muito cruel, porque você passa a vida inteira estudando para fazer um vestibular, para fazer um curso inteiro, e de repente você agora quer terminar o curso com 25% menos, mas onde é que nós estamos? Quer dizer, eu economizei para comprar um automóvel com as 4 rodas, de repente eu me contento em receber um automóvel com 3. Mas onde é que nós estamos, né?
eu trabalhei terrivelmente para fazer um exame de uma residência boa, e agora eu me contento com o fato de que essa residência pode durar 6 meses menos. Não, eu quero mais, eu quero. Pode ser que eu precise ficar mais 6 meses, mais um ano, ficarei 6 meses, mais um ano, serei um médico completo. Porque o impacto que tem abreviar qualquer minuto de um curso médico é um impacto que se estende por 45 anos. Era basicamente essa consideração que eu queria fazer. Desculpe sair um pouquinho do contexto específico da cirurgia. Como estamos de tempo? Podemos fazer mais alguma pergunta? O Gerson é o nosso coordenador aí, hein? Podemos fazer alguma pergunta, Gerson? Eu acho que podemos dar sequência, Aristides, enquanto o Gerson se conecta aí. Mais uma próxima pergunta. É uma interessante pergunta aqui do Valdemiro José Alegre Salles, que endereça ao professor Ramiro, mas que acho que todos deveriam mostrar sua opinião sobre isso. A produção científica de alunos de graduação pode ser direcionada à especialidade de interesse ou deve ser ampla em diversas disciplinas? Qual a sua opinião? Então, eu acho que a gente não pode correr dois perigos aí. O primeiro é da gente, eventualmente, ficar muito aferrado a um princípio de que o aluno deve ter uma formação bem abrangente, baseada naqueles alicerces que o Dr. Nildo muito oportunamente estabeleceu aqui no início dessa apresentação, do médico geral, que vai prestar assistência no SUS, né? E ele vai se especializar mais para frente, mas ele tem que ter uma formação básica muito sólida. A gente tem que tomar cuidado para não inibir vocações, né? Porque eu acho que nós, cirurgiões, em algum momento da nossa formação na graduação, demonstramos um direcionamento para a área da cirurgia. Mesmo que tenha sido uma fase mais tardia da graduação, ou mais inicial, a gente sabe que a formação do cirurgião não é fácil, depende muito da nossa iniciativa e é um aprendizado constante, né? E a gente não pode inibir isso aí. Eu acho que as ligas estão aí para isso, disciplinas eletivas, as monitorias, programas de tutoria, de mentoria, como foram citados aqui. Muitas faculdades contemplam essa atividade aí. E é uma grande felicidade para a gente, quando a gente, todos que somos professores, quando a gente vê que aquele aluno, ele se desenvolve, né, num profissional competente, independente de, eventualmente, de não fazer cirurgia, né? A gente já teve essa experiência muitas vezes, do aluno trabalhar com a gente durante a graduação e depois ele ir para uma outra área, né? De repente ele vê o professor Zé Luiz, ele vai fazer anestesia para ter aquele padrão de vida excelente, aquela remuneração altamente qualificada, né? Ou ele vai fazer dermatologia, ou ele vai fazer alguma outra área, né? Ou mesmo na cirurgia, depois ele se destina à gestão, à terapia intensiva, e ele não vai necessariamente trabalhar na assistência cirúrgica, né? Mas eu diria, se o Aristides me permite, eu acho que a gente tem um exemplo vivo aqui do que é essa vocação cirúrgica precoce e de como a pesquisa não atrapalha, né? Que é o Leandro, né? Que é o mais novo de nós aqui, mas ele talvez possa compartilhar aí a experiência que ele teve também desde a graduação, não necessariamente com a cirurgia, mas com a pesquisa que ele desenvolve até hoje, né? Não, eu queria mesmo falar que isso que o Ramiro comentou, assim, eu recebo muito aluno falando isso, mas alunos de segundo ano falam o seguinte, mas olha, eu vou fazer iniciação científica, sei lá, em biologia molecular, e se eu quiser fazer cirurgia? Quer dizer, a iniciação científica reflete o interesse do aluno naquele momento, né? E mais do que o comprometimento com o projeto dele, enfim, é ele aprender a fazer ciência, né, durante a graduação. Então, assim, a minha vida inteira, eu fiz
pesquisa basicamente em biologia molecular, né? Eu tenho doutorado em biologia, né, pela Unifesp. Então, desde a faculdade eu sempre fiz isso. Eu saí da faculdade dando aula de bioestatística por 8 anos. E aí que eu vim para a cirurgia, né? Então, assim, a ciência é um caminho que ele pode correr junto ou paralelo, né? Então, eu não acho que isso é um empecilho, não. Acho que o aluno que tem a oportunidade de fazer, ele faz no que ele tem aquela oportunidade. E também cabe a nós, quando for selecionar um aluno desse na residência, entender isso. Ou, desculpe, que ele fez a sua iniciação científica em pediatria, por exemplo, mas está prestando cirurgia. Isso não é nenhum tipo de demérito, do meu ponto de vista. Até porque o objetivo da iniciação científica é fazer o aluno aprender a formular boas perguntas e encontrar respostas adequadas, metodologicamente corretas. Então, independente da área, se ele for bem orientado nesse processo, ele vai ter ganhos com isso. Mais alguém gostaria de... Eu tenho uma passagem curiosa. Quando eu fui prestar meu concurso na Unicamp, eu não me lembro quem na minha banca do meu concurso me perguntou: Martinez, por que você tem tantos relatos de caso publicados na literatura internacional? Eu falei, porque eu não posso virar o direito de um aluno sonhar. Quem de nós não pegou um aluno do segundo e terceiro ano, professor, eu queria fazer um relato de um caso? Eu acho que seria um desserviço nós não orientarmos esse aluno a que ele faça o seu relato do caso. É uma doença, é um doente, ele vai poder aprender um método científico de como redigir, como pesquisar. Então, eu acho que além da iniciação, fora da iniciação científica, Bolsa PIBIC, fora da iniciação científica clássica, eu acho que essas extensões que a gente faz, facultando que o aluno possa desenvolver uma pesquisa, eu sou um grande incentivador disso. Mais alguma pergunta aí, Aristides? Temos aqui o René Crepaldi Filho, que nos pergunta, dentro de uma instituição de ensino tradicional, é justificável mudar a metodologia de ensino? A implementação de novas metodologias numa instituição tradicional não seria melhor pela adaptação de um novo método? Essa é uma questão que a gente enfrenta, principalmente porque nós estamos ligados às escolas tradicionais, não é isso? Chegar para o meu professor titular, que é o professor Nelson Andreolo, uma pessoa reconhecida internacionalmente, e falar para o professor Nelson, olha, a partir do ano que vem, o senhor não vai ser mais o professor titular de cirurgia de aparelho digestivo. Nós vamos criar o módulo cirurgia de adultos e vai ficar inserido nele. Eu não teria coragem de fazer isso, tá certo? E acredito que a mesma coisa ocorra na Universidade de São Paulo, a mesma coisa ocorra na Unesp e nas grandes universidades federais e estaduais do Brasil, tá certo? Eu acho que esse é o grande problema da gente implantar uma metodologia desse tipo numa universidade dessa. Nas universidades mais novas, mais, aspas, contemporâneas, isso é mais fácil de ser feito, é uma opinião pessoal. Eu poderia falar pela Faculdade de Medicina de Botucatu, pela Unesp. Lá nós optamos por um caminho mais ou menos intermediário. De primeiro a terceiro ano, nós vamos ter um curso muito multidisciplinar, com metodologias ativas, com problematização, com o aluno envolvido na sua formação. Mas o nosso internato terá um modelo mais tradicional. O quarto ano será um ano inteirinho de internato, mais voltado à atenção primária, e o quinto e sexto ano, pelo menos por enquanto, tem um aspecto bastante parecido com aquilo que era o nosso currículo tradicional. Nildo, quer falar alguma coisa? Você mencionou, Aristides, o nosso querido Nelson Andreolo, e eu fiquei imaginando o seguinte, eu não conheço assim tão proximamente, mas já tive o privilégio de trabalhar com ele uma vez ou outra, e eu admiro muito. Eu tenho a impressão que ele se divertiria muito tentando novos caminhos. Nós sempre nos sentimos aqui e ali, não é sempre, não é com toda a matéria, todo o assunto, que nós sentimos necessidade de
de mudar a forma de trabalhar, mas algumas atividades nos deixam insatisfeitos. Então, se eu tivesse que dar um curso de História da Anestesia, eu preferiria dar um curso à moda antiga, um curso clássico, aulas, conferências mesmo. Mas, quando eu tenho que falar sobre avaliação pré-operatória, eu acho que isto precisa ser feito de uma maneira completamente diferente, mas no estilo das metodologias chamadas ativas. Não sei o que é melhor, mas eu acho que dominar as diferentes técnicas de ensino-aprendizagem, eu acho que isso faz parte. Nós não podemos ser uma escola tradicional, mas eu acho que nós temos que ser, como professores, abertos a diferentes formas de trabalhar. Imagino. É difícil, mas é muito divertido também. Eu posso me manifestar rapidinho? Vamos lá, Nilson. Então, eu vejo realmente, né, que a discussão dos métodos de ensino e que acaba chegando à discussão de modelos curriculares, nós passamos por fases, passamos por momentos, passamos por evoluções. Né? Tivemos um momento onde se achava que inovar o ensino médico, melhorar o ensino médico, era assumir determinados modelos. E, naquele momento, de maneira muito intensa, assumir o PBL. Né? Então, ficou aquela situação. E aí, né, como é que fica? As escolas clássicas, as escolas tradicionais, e todo o desafio, né, que isso traz. Isso chegou nas escolas, a gente começou também a discutir, né? Isso, em algum momento, passou a ser quase que sinônimo de qualidade. Né? Então, o nosso, por exemplo, movimento de expansão das novas escolas foi muito em cima disso. Né? Para inovar, então, vamos trazer metodologias, né, ativas de determinado modelo. Eu acho que hoje a gente está numa fase outra. É importante, como o Zé Luiz acabou de falar, a diversidade de metodologias. A gente usar diferentes metodologias no próprio currículo. Atualmente se traz muito a discussão de um ensino híbrido. Né? Eu não preciso achar que avançar é assumir uma mudança radical e, com isso, deixar de lado tudo que significa e significou de fortaleza do curso. Né? Acima de tudo isso aí, né, as próprias pesquisas que acompanham diferentes modelos curriculares não têm ainda mostrado evidências de que uma determinada metodologia está comprovadamente mostrando evidência científica que é melhor do que outra. Né? Nós não conseguimos chegar a isso. Né? Há uma evidência, né, de que, né, um currículo de metodologia ativa, né, garante uma formação melhor do que, por exemplo, um currículo clássico. Né? Porque esse resultado final ele é dependente de muita coisa para além, né, desse tipo de metodologia. Eu acho que é extremamente relativo esse processo, né, e hoje o que a gente precisa é se abrir e conhecer, né, diferentes formas. E nessas diferentes formas, a gente trazer para o ensino, em cima do contexto que estiver acontecendo, por exemplo, diferentes formas de trabalhar com aluno, como foi falado. Né? Eu vejo um pouquinho por aí. Essa é uma discussão interessante de ser feita, né? Porque não é colocar um contra o outro, né? Mas é entender, né, de que forma eu posso avançar mesmo com um modelo ou com outro. Professor Aristide, quanto complemento? Por favor. Eu acho que, nossa, como bem disse o professor Carlos Martinez, depende muito do estágio que a instituição está.
A gente que trabalha e milita numa escola, vamos dizer, nova, foi muito mais fácil, porque desde o começo, como bem disse o professor Nildo, a gente trabalhou com uma metodologia ativa principal e hoje nós trabalhamos com 10 diferentes metodologias. Eu acho que o fator determinante é o corpo docente. O quanto que o corpo docente aderirá a essa metodologia ou não. O quanto que como ele será treinado, como ele será capacitado, quanto que ele se engajará, qualquer que seja a metodologia, qualquer que seja. E não podemos esquecer que metodologias diferentes trazem no seu bojo avaliações de formas diferentes também, que frequentemente são um fator relevado, assim, ou pouco discutido, quando se fala de diferentes metodologias de ensino. Agora, o que o professor Nildo falou está coberto é a realidade, coberto de razão. Você vai em Congresso Internacional de Educação Médica, você não vê mais esse tipo de discussão. A metodologia A é melhor que a B, que é melhor que a C. O fator, eu ainda acredito, o principal é o corpo docente, em menor grau, o perfil do corpo discente, o perfil do aluno, porque nem sempre ele está tão receptivo a metodologias diferentes do que ele está acostumado em toda a sua vida escolar. Vamos esquecer que muitas vezes ele veio de um cursinho pré-vestibular, um terceirão, onde ele foi obrigado a estudar grande quantidade de informação em pouco tempo. Então, são muitas variáveis que envolvem no sucesso ou no insucesso. Introdução gradativa numa escola tradicional ou não. Eu acho que, assim, esse tipo de discussão é um pouco já superado. Quem que é melhor, se é A, B ou C? Muito bom. Então, eu queria dizer que nós temos 651 inscrições no curso, que esse é o primeiro de 6 eventos que nós vamos divulgar na primeira quarta-feira dos meses de julho a dezembro. Nós estamos montando os próximos temas, que vai entrar entre técnica cirúrgica, o ensino das áreas básicas integradas à cirurgia, simulação, a residência médica, a prova de residência médica. Então, eu queria agradecer a todos os palestrantes, dizer aos cursistas online aí que nós temos mais de 30 questões que vão ser respondidas por e-mail, não dá para a gente esgotar isso tudo, o professor Aristides já selecionou as principais, e eu fico muito contente de ver a ABEM representada, a Associação Paulista de Medicina, a Academia de São Paulo, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões e as experiências aí do Rafael, do Leandro e do Martinez, que vieram a brilhantar aí, e o Aristides, nosso diretor docente da Regional São Paulo. Então, vamos encerrar por hoje, nós já estamos aí com quase 1h58, e muito obrigado e até a próxima quarta-feira. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado. Um abraço. Tchau. Tchau. Fica na sala, pessoal.